O sol brilhava intensamente sobre as colinas de Canaã, onde a história de um jovem mudaria o destino de nações inteiras. José caminhava entre os rebanhos, vestindo a túnica colorida que seu pai, Jacó, lhe dera como prova de um amor especial. Aquela túnica não era apenas um tecido precioso, era o símbolo de um destino que seus irmãos ainda não podiam compreender. Muitas vezes, a prosperidade começa com um favor ou um dom que nos destaca, mas esse mesmo brilho pode atrair a sombra da inveja. José era um sonhador, e seus sonhos não eram meras fantasias, mas visões de um futuro onde ele se levantaria para salvar sua linhagem. Ele contou aos seus irmãos sobre os feixes de trigo que se curvavam diante do seu e sobre o sol, a lua e as estrelas que o reverenciavam. A lição de autoajuda aqui é vital. Nunca peça desculpas por ter uma visão grande, mesmo que as pessoas ao seu redor tenham mentes pequenas. A inveja dos irmãos de José cresceu como um fogo silencioso, transformando o laço de sangue em uma corrente de amargura. Eles não viam o irmão, viam apenas o obstáculo para o seu próprio orgulho e a preferência do pai que tanto cobiçavam. Um dia, quando José foi ao encontro deles no campo, longe dos olhos de Jacó, o plano cruel saiu das sombras para a realidade. "Lá vem o sonhador", disseram eles com escárnio, enquanto planejavam apagar a luz que brilhava nos olhos do jovem. Eles o agarraram com fúria, arrancando a túnica colorida que era o seu orgulho e a marca da sua identidade. José foi lançado em um poço profundo e seco, onde o silêncio da terra era interrompido apenas pelo som de sua própria respiração ofegante. No fundo daquele buraco escuro, a primeira grande lição de superação foi escrita. O seu propósito não depende da roupa que você veste. Eles tiraram a sua túnica, mas não puderam tirar o sonho que estava gravado em seu DNA e em sua alma. Enquanto José olhava para cima e via apenas um pequeno círculo de luz, ele não sabia que aquele poço era o primeiro degrau para o trono. Muitas vezes, a vida nos joga em poços de isolamento, de desemprego ou de abandono, para que aprendamos a olhar apenas para o que é eterno. Os irmãos, sentados à beira do poço, comiam pão enquanto o irmão sofria. A indiferença é a forma mais fria de crueldade humana. Mas o universo tem caminhos que os homens não conhecem, e uma caravana de mercadores ismaelitas surgiu no horizonte, rumo ao Egito. Por algumas moedas de prata, o preço de um escravo comum, José foi vendido por seus próprios irmãos, como se sua vida não tivesse valor. Ele foi acorrentado e levado para longe de sua casa, de seu pai e de tudo o que conhecia como segurança e conforto. Enquanto as areias do deserto queimavam seus pés, José tomou uma decisão. Ele não seria uma vítima das circunstâncias, mas um mestre delas. A superação de momentos difíceis começa quando você para de perguntar por que isso aconteceu e começa a perguntar para que isso aconteceu. José olhou para trás uma última vez, vendo as colinas de sua infância desaparecerem, e voltou os olhos para o horizonte desconhecido. Ele entrava no Egito como um escravo, mas carregava dentro de si a semente de um governador e o coração de um sobrevivente. A prosperidade não é o que você tem no bolso quando a jornada começa, mas a coragem que você mantém no coração quando tudo parece perdido. Não importa quem te vendeu ou quem te abandonou no poço, o que importa é quem caminha com você no meio do deserto. A túnica de cores estava manchada de sangue falso para enganar o pai, mas a verdadeira história de José estava apenas começando a ser pintada. José chegou ao Egito como uma mercadoria, sendo exibido em um mercado de escravos sob o sol escaldante da grande metrópole. Mas enquanto os outros escravos olhavam para o chão com derrota, José mantinha seus olhos no horizonte, com a dignidade de quem sabia que sua história não terminaria ali. Ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó, um homem poderoso que buscava eficiência e lealdade em sua casa. A primeira lição de prosperidade que José nos ensina é: não importa o quão humilde seja o seu começo, faça o seu trabalho com a maestria de um rei. José limpava os chãos, organizava os grãos e cuidava dos jardins com uma dedicação que transformava tudo o que tocava.
Logo, Potifar percebeu que havia algo diferente naquele estrangeiro. Onde José punha as mãos, a colheita era maior e os problemas desapareciam. A Bíblia diz que o Criador era com José, e essa presença se manifestava na forma de uma inteligência brilhante e um braço incansável. Em pouco tempo, o escravo tornou-se o administrador de toda a casa, cuidando das finanças, dos servos e das propriedades do capitão. Superação é entender que a sua situação atual é apenas o seu campo de treinamento para o seu destino futuro. José aprendeu a língua dos egípcios, seus costumes e sua economia, transformando a sua escravidão em uma faculdade de liderança. Mas o sucesso sempre traz novos desafios, e a beleza e a graça de José chamaram a atenção da esposa de Potifar. Ela o cobiçava e tentava seduzi-lo todos os dias, oferecendo atalhos de prazer em troca da traição de seus valores. Muitas vezes a vida vai te oferecer um atalho para o topo que exige que você sacrifique a sua integridade e a sua paz. Mas José sabia que a verdadeira prosperidade não pode ser construída sobre o alicerce de uma mentira ou de uma desonra. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Respondia ele, mantendo-se fiel ao seu senhor terreno e ao seu propósito eterno. A autoajuda real nos diz que o caráter é o que você faz quando não há ninguém por perto para te aplaudir ou te julgar. A rejeição de José feriu o orgulho daquela mulher, que decidiu transformar a virtude do jovem em uma acusação terrível. Em um momento de fúria, ela o acusou falsamente de um crime que ele jamais cometera, usando sua própria túnica como prova mentirosa. Potifar, dividido entre a confiança em José e a pressão social, lançou o jovem na prisão real, onde os prisioneiros do rei eram acorrentados. José saiu de uma túnica colorida para uma túnica de escravo, e agora para as correntes de um prisioneiro injustiçado. Para muitos esse seria o momento de desistir, de amaldiçoar o destino e de mergulhar na amargura profunda. Mas a esperança de José não estava nas circunstâncias, mas na certeza de que a verdade é como o sol. Pode ser coberta por nuvens, mas nunca apagada. Mesmo no cárcere escuro e úmido, cercado por homens desesperançados, a luz de José brilhou mais uma vez. Ele não se tornou um prisioneiro revoltado, mas um companheiro de dor para os outros, ajudando a organizar a vida dentro da prisão. O carcereiro-chefe, assim como Potifar, viu que José possuía um espírito excelente e entregou a ele a gestão de toda a cadeia. A lição de vida aqui é profunda. Quem é líder no campo será líder no palácio e será líder até mesmo na prisão. O seu valor não muda de acordo com o lugar onde você está. Ele é uma propriedade interna que você carrega para onde quer que vá. José estava sendo preparado na escola da paciência, onde aprendeu que o tempo da espera é o tempo do amadurecimento. Não tenha medo das quedas que a vida te impõe. Às vezes é preciso descer ao fundo do cárcere para aprender a governar um império. A fidelidade de José no escuro da prisão estava preparando o caminho para que ele pudesse suportar o brilho intenso do trono que o esperava. Mantenha a sua integridade, mesmo quando ela te custar caro, pois o preço da paz de espírito é o melhor investimento que você pode fazer. Dentro das muralhas frias da prisão do Egito, o tempo parecia não ter pressa para passar. José não ocupava apenas uma cela, ele ocupava um lugar de responsabilidade, cuidando daqueles que o mundo preferiu esquecer. 2 novos prisioneiros chegaram com um semblante carregado de mistério, o copeiro e o padeiro do faraó. Eles haviam caído em desgraça perante o soberano e carregavam no rosto a marca do medo do desconhecido. Em uma manhã, José percebeu que ambos estavam perturbados por sonhos que não conseguiam decifrar. A lição de autoajuda aqui é o poder da empatia. Mesmo sofrendo, José teve sensibilidade para notar a dor do outro. "Por que estão tristes os vossos rostos hoje?" perguntou ele, oferecendo um ouvido atento em meio ao caos. Eles contaram seus sonhos, e José, com a clareza que só a fé proporciona, revelou o que o futuro reservava para cada um. Ao copeiro, ele deu uma notícia de esperança. Em 3 dias ele voltaria a servir o cálice nas mãos do faraó. Mas José fez um pedido simples e humano. "Lembra-te de mim quando tudo te for bem. Fala de mim ao faraó para que eu saia desta casa." O padeiro, infelizmente, recebeu uma notícia de juízo. E como José previu, tudo aconteceu exatamente daquela forma. O copeiro foi restaurado à sua posição de honra, sentindo novamente o perfume dos vinhos e o luxo do palácio.
Mas, ao cruzar os portões da liberdade, o copeiro se esqueceu de José. O conforto da nova vida apagou a memória da promessa feita na dor. Aqui entramos na fase mais difícil da superação, o silêncio do esquecimento que durou 2 longos anos. Muitas vezes, você ajudará pessoas que, no momento do sucesso, fingirão que você nunca existiu. A prosperidade emocional é não permitir que a ingratidão alheia transforme o seu coração em uma pedra fria. José viu as estações mudarem através das pequenas frestas da prisão, sentindo o calor do verão e o frio das noites egípcias. 730 dias de silêncio poderiam ter sido combustível para a revolta ou para a depressão. Mas José usou esse tempo para dominar a arte da paciência, entendendo que o relógio do destino não segue o ritmo da nossa ansiedade. Ele continuou servindo, continuou organizando e continuou acreditando que o seu sonho de infância ainda estava vivo. A esperança não é a negação da realidade, mas a convicção de que a realidade atual não é o ponto final. Enquanto José era esquecido pelos homens, ele estava sendo lembrado pelo propósito que o trouxe ao Egito. A lição para você hoje é: não se desespere quando seus esforços parecerem invisíveis aos olhos de quem poderia te ajudar. O seu valor não depende da memória do copeiro, mas da fidelidade do seu caráter durante a espera. 2 anos depois, o faraó teve um sonho que nenhum sábio ou mago do Egito foi capaz de interpretar. O palácio entrou em pânico, pois o sonho trazia um presságio que ninguém conseguia ler nas estrelas ou nos livros. Foi então que, em um estalo de consciência, o copeiro se lembrou do jovem hebreu que estava na prisão. "Hoje me lembro das minhas faltas", disse ele ao rei, abrindo a porta que estivera fechada por tanto tempo. José foi chamado às pressas, o cabelo foi cortado, as roupas de prisioneiro foram trocadas e o cheiro do cárcere foi lavado. Ele não saiu da prisão implorando por misericórdia, ele saiu pronto para oferecer uma solução para uma nação inteira. A sua preparação no silêncio é o que determinará a sua autoridade quando você for chamado para o palco. Mantenha a fé, pois o esquecimento dos homens é apenas o intervalo para o reconhecimento que mudará a sua vida para sempre. José entrou na presença do faraó com a calma de quem já havia sido forjado no fogo das maiores provações da vida. O homem mais poderoso do mundo estava perturbado por visões de 7 vacas magras que devoravam 7 vacas gordas e espigas secas que engoliam as cheias. O faraó olhou para o jovem hebreu e viu algo que nenhum dos seus magos possuía: a clareza de quem vê além do óbvio. José não buscou glória para si mesmo. Ele explicou que a resposta para o mistério não vinha de sua mente, mas da fonte de toda a vida. Ele revelou que o Egito teria 7 anos de uma abundância nunca vista, seguidos por 7 anos de uma fome devastadora. A prosperidade não é apenas ter muito, é saber o que fazer com o que se tem hoje para garantir o amanhã de quem você ama. José não deu apenas uma interpretação, ele deu um plano de ação, uma estratégia de gestão que salvaria o mundo antigo. Ele sugeriu que o Egito guardasse 1/5 de toda a colheita durante os anos bons, criando reservas para o tempo de escassez. A lição de autoajuda aqui é o valor da previdência. O sábio entende que as vacas gordas existem para financiar a resistência nas vacas magras. O faraó ficou tão impressionado com a inteligência e a coragem de José que percebeu que não havia ninguém melhor para executar aquele plano. "Pode haver alguém como este em quem esteja o Espírito Divino?", perguntou o rei diante de toda a sua corte. Naquele instante, as correntes da prisão caíram para sempre, substituídas pelo anel de autoridade do próprio faraó. José foi vestido com roupas de linho finíssimo, recebeu um colar de ouro e foi colocado no 2º carro real do império. A superação de José nos ensina que a sua integridade no escuro é o que te qualifica para brilhar diante de todos no momento certo. Ele passou de prisioneiro a governador de todo o Egito em um único dia, provando que o destino pode mudar em um piscar de olhos. José agora percorria as terras do Egito, não como um escravo fugitivo, mas como o administrador da sobrevivência humana. Ele construiu celeiros gigantescos, organizou cidades e ensinou o povo a importância da disciplina e da poupança. Durante os 7 anos de fartura, José não se deixou levar pelo luxo ou pelo excesso. Ele permaneceu focado na missão. A prosperidade real exige foco. É fácil perder-se no sucesso, mas é a constância que mantém o trono firme debaixo de seus pés.
Quando a fome finalmente chegou, como José havia previsto, a terra rachou e as plantações secaram em todo o mundo conhecido. Mas no Egito havia pão, havia vida, havia esperança porque um homem decidiu acreditar em seus sonhos no fundo de um poço. Pessoas de todas as nações viajavam semanas através do deserto para comprar mantimentos das mãos do homem que outrora foi vendido como mercadoria. A lição de vida é clara. Prepare-se na abundância para ser a solução na escassez, e você nunca será esquecido pela história. José agora era chamado de Zafenate Paneia, que significa o Salvador do mundo, ou aquele que revela segredos. Ele casou-se, teve filhos e começou a curar as feridas do seu passado através da prosperidade do seu presente. Ele chamou seu primeiro filho de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Sua dor não foi apagada, mas foi ressignificada. Suas cicatrizes agora eram as medalhas de um general que venceu o desespero. Se você está hoje em um ano de vacas magras, saiba que a gestão da sua mente é o seu maior celeiro de sobrevivência. Não desperdice o seu tempo de bonança. Use-o para construir a estrutura que sustentará o seu futuro e o da sua família. A prosperidade que vem da sabedoria é a única que sobrevive aos desertos e às secas da existência humana. A fome que assolou o mundo trouxe ao Egito rostos que José jamais pensou que veria novamente. Lá estavam eles, os 10 irmãos que um dia o jogaram em um poço, agora ajoelhados diante dele, sem o reconhecer. José sentiu um turbilhão de emoções. Ele tinha o poder de puni-los, de se vingar e de fazê-los sentir a dor que ele sentiu. Mas a lição máxima da prosperidade é que o ódio é um peso que impede você de governar com sabedoria. José os testou para ver se seus corações haviam mudado, e ao ver o arrependimento deles, ele não conseguiu mais conter o choro. Ele ordenou que todos saíssem da sala e, em um momento de pura vulnerabilidade, revelou sua verdadeira identidade. Eu sou José, vosso irmão. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som do perdão, uma força que cura mais do que qualquer riqueza material. Superação não é apenas vencer seus inimigos, é ter a grandeza de ajudá-los quando eles mais precisam de você. José disse uma das frases mais poderosas de toda a história: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Esta é a chave da autoajuda bíblica. Nada do que te aconteceu foi em vão. Cada traição foi um degrau, cada lágrima foi um adubo. A prosperidade verdadeira é poder olhar para o seu passado doloroso e ver apenas um plano perfeito de crescimento. José trouxe toda a sua família para o Egito, garantindo que ninguém passasse fome e que todos vivessem sob a sua proteção. Ele transformou a tragédia de uma família dividida em um legado de uma nação unida e próspera. Ame o seu processo, pois as feridas que hoje te fazem chorar serão as cicatrizes que darão autoridade à sua voz no futuro. A história de José nos ensina que o sonhador pode ser parado por um tempo, mas o sonho, quando é legítimo, é imparável. Não importa se você está no poço, na casa de Potifar ou na prisão. O faraó da sua oportunidade está prestes a te chamar. Mantenha a integridade no escuro, pois o seu sucesso no claro será a resposta para todos os que duvidaram de você. Perdoe para ser livre, trabalhe para ser excelente e espere com paciência, pois o seu Egito de prosperidade está te aguardando. Que a jornada de José inspire você a transformar cada dificuldade em uma estratégia de vitória e cada dor em um ato de amor. Você não é uma vítima do seu passado, você é o governador do seu futuro. Obrigado por assistir a esta jornada de resiliência e triunfo através da vida de José. Se essa história te inspirou a nunca desistir dos seus sonhos, deixe seu like e se inscreva no canal para mais narrativas como esta. Sua participação ajuda estas mensagens de esperança a alcançarem corações que hoje se sentem no fundo de um poço. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma dose extra de coragem para vencer esta semana. Fique em paz, mantenha a visão no horizonte e lembre-se, o seu melhor capítulo ainda está sendo escrito. Até a próxima.